Muito bom dia, sejam de novo bem-vindos a este segundo dia de conferência do lançamento do Programa Europa Criativa no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. E é de novo aqui, na Sala Sofia de Melo Breiner, que vamos continuar com os nossos trabalhos. Estamos no Centro Cultural de Belém e hoje vamos começar com um painel dedicado ao tema mobilidade e sustentabilidade, desafios futuros para as artes performativas, assim é que é. Todos os oradores deste debate vão entrar por videoconferência e a conversa será moderada por Vânia Rodrigues, é gestora cultural e investigadora. Muito bom dia. Bom dia a todos. Começo por agradecer à Direção-Geral das Artes o convite para pensar neste painel e neste tema, tarefa na qual fui soberbamente acompanhada pelos Estúdios Vítor Corden e pelo Centro de Informação Europa Criativa, a cujas equipas também agradeço, não só por terem aceito trabalhar comigo, mas sobretudo por terem respondido à chamada de cooperarem entre si, trabalhando em rede, numa articulação que faço votos para que tenha futuro. Este curto painel está dividido em 3 segmentos e para esta primeira parte convidamos 2 iniciativas europeias, o Perform Europe e o European Theatre Convention. De entre tantas iniciativas que têm vindo a debruçar-se sobre estes assuntos. Vamos começar por escutar a European Theatre Convention, uma enorme rede formal que agrega sobretudo teatros públicos e que já cá anda há mais de 20 anos. Connosco estão a Heidi Wiley, que é a sua diretora executiva, e Serge Rangoni, diretor artístico do Teatro de Liège e presidente da rede. Heidi e Serge, obrigada por estarem connosco. Thank you, and we are very ready to hear you. Thank you, Vanya, for the introduction, and good morning. I'm Heidi Wiley, as Vanya said, and I'm Executive Director of the European Theatre Convention. This is a European network for public theatres, and thanks to the investment and funding we receive from the Creative Europe program, our organization is able to accomplish many of our ambitious goals, such as driving and leading the urgent transition of our sector's sustainable development. So thank you very much for the invitation to this panel. I found it highly inspirational yesterday to hear from the audiovisual sector how greening their industry moves steadily forward. Only half a year ago, we organized as part of the new European Theatre Initiative of the European Commission, and with the support of the German EU presidency, our first ever joint sectorial dialogue meeting, the European Theatre Forum. Sustainability was one of the 3 main themes. So I want to say thank you to the Portuguese EU presidency to continue focusing on theatre and performing arts, and that we can continue addressing these important challenges on EU level. This morning, I'm here with Serge Rangoni, the Artistic Director of Théâtre de Liège in Belgium and ETC's president, and we'll be talking about the big trends we need to keep our eyes on that will directly impact all of our theatre's activities. But now let me start in pointing out a contradiction. Ecological, sustainable development and mobility in theatre and performing arts are per se in opposition. On the one side, we have to reduce our carbon footprint to combat the climate crisis. And on the other side, mobility increases carbon footprint. But without mobility and of theatrical and performative works, artists and ideas, there is no expansion of thought. There's restriction of the circulation and freedom of speech. So we are challenged to find a way out of this dilemma, right, Serge? Certainly, Heidi. Mobility is, in fact, an essential element in the development of the theatre sector, even if there are differences between the 2 modes of working in the theatres in Europe. On the one hand, you have the ensemble theatres, and on the other hand, production theatres. That means theatres for the ensemble theatres who have an ensemble of actors and a repertoire, and theatres who are productions houses. They are companies, actresses, actors, directors for each new productions, which are supposed to tour and to be co-produced.
Now, depending on the theatre structure, mobility has a different amount of climate impact. Yet for both systems, we can distinguish 3 types of mobility that are essential for our work. First, national and international touring and co-producing of performances as a business model and important socle of intercultural exchange. Secondly, the mobility of audiences to attend live performances. And an example, in our members, the Stadthausspiel Dresden revealed that mobility is the major cause for its carbon footprint, amounting to 40%. The theater is an ensemble theater, not based on the co-production and touring model, and therefore not traveling so much. This means, and this might be a surprise to some of you, most of this 40% is caused by the theater's audiences simply attending the performance. And this is something that can never be reduced to zero. It needs to be offset, and therefore it's necessary to develop compensation concept and also programs to share this topic with the audience. Third thing, we see mobility in cultural tourism, for instance, the festival, the summer festivals all around Europe, beyond borders, also an important part of intercultural exchange. Well, those figures give us a first indication of where we stand in relation to our carbon footprint. But what does this mean for our artistic work, for our public mission to offer the widest possible audiences the best and diverse European theatre? I imagine every one of you joining this conference has an idea of what this means. But let's take a look inside the theatre, where we met beforehand with our Portuguese colleague, Tiago Rodrigues, the artistic director of the National Theatre Teatro Dona Maria II in Lisbon. Film up, please. Hello, I'm Tiago Rodrigues. I work here at the National Theatre, Teatro Nacional Dona Maria II in Lisbon, in Portugal. And we're just a couple of hours away from opening Bajazet by Frank Castorf, a performance that we've been waiting for in Portugal for a long time. Unfortunately, because of the pandemics, we had to postpone it, but finally, after a lot of effort, this great international performance is now being presented in Lisbon and offered to the Portuguese audience. And also, we're a couple of days away from traveling to Avignon, where we will be rehearsing La Cerisée, the Cherry Orchard by Chekhov, which will be one of the performances at the Cour d'Honneur, this year's edition of Festival d'Avignon. And in this turmoil of getting back to traveling, I can't hope but share with you some thoughts of how important it is to make a strong bet in Europe and mobility of artists and international cooperation. I think the risk of closure of cultures, of borders, as a consequence of the pandemics is a very serious risk that would affect highly, strongly, the ability and the richness of the performing arts and culture in Europe. So I think that Creative Europe as a program, the European Theatre Initiative or the European Theatre Forum are bets on a future where we have to rebuild ties between countries and peoples and artists and institutions and aesthetics and ideas and circulation of people and ideas as an idea of Europe where values and ideas and creativity is at the basis of the dialogue and the understanding between people. So I think this is a moment of rebuilding, but also a very important moment of reinventing, of rethinking how can we achieve mobility
and how can we get back on track with an idea of Europe, of free circulation of people and ideas and arts, but also do so in a way that we're doing the transition towards a sustainable development, towards fighting the climate crisis. How can we do it in a more ecologically fair, but also socially fair way? And I think this is one of the main concerns of houses like this house, of houses from other countries, big or small independent companies. There has been great discussion about how to recuperate from the crisis that inevitably will follow the pandemics, but doing so reinventing our ways of traveling, of producing, of creating, so that culture in Europe can also be a sort of lighthouse showing the path towards a sustainable transition and development. So this is what I wanted to share with you in a moment where getting back to rebuild the ties between international institutions of culture and artists and workers of culture and the arts seems to me a great challenge and a great ambition for a more hopeful and more fair Europe. Yes, Diego just said it. I think the pandemic really accelerated our reflection, the change process towards a greener, more sustainable, conscious and mindful, just future in each of all our organizations at different levels. In ETC, we coordinated exchanges between our European partners and developed a visionary program to become by 2030 a climate neutral network of theaters and to steer this progress. We know this is ambitious, but feasible. Yet our challenges go much beyond mobility. Mobility is the iceberg of what needs to change. Much more is relevant and not always visible. And if we want to succeed as a European cultural community, moving fast forward together is crucial. Last week, we published the ETC Sustainable Action Code for Theatres, committing to adapt our environments and actions in the 3 areas towards sustainable processes in theatre organizations, sustainable theatre buildings, and sustainable theatre productions. To achieve these action areas, we are pursuing 8 goals ranging from a dedicated sustainability strategy to training, integrating green stories into our artistic visions, and producing fair collaboration and touring models. But one thing is clear, one can't do this on our own. We need European support, mobilization and coordination with the member states, structural financial aid, policy regulations, knowledge and expertise for sustainable development in the cultural field is almost non-existent yet in the various European states, apart from a very few national agencies in very few countries, and that only recently. We first need to establish a recognized CO2 calculator for our sector, adapted to our needs. Only very few venues have done this yet as well. We need to have the necessary human resources. Just to give you an idea, so far in ETC's network of over 40 theatres in 25 countries, only 2 venues have 1 full-time position of an ecological advisor. A 3rd one was announced in the beginning of this week. So you see, the incentive role of Europe is really essential. This is not just a project that the cultural sector can carry out of its own means to create art. This is a global project, and it needs to be carried with the means of the environment and economic ministries and their respective budgets, all in coordination across Europe. The change process in our sector is really complex and requires resources that are all the more difficult to find as all resources are mobilized for the recovery of activities in this time. Expertise, often external, is essential to adapt our sector. The digitization increased by the pandemic will partially help us to reduce our travel, to maintaining relationships between people.
To give you another example, I can show you here, you can see on the screen how many things are interconnected areas in the work we did in Théâtre de Liège to start the change process. It's a huge work, and when you try to find the resources for this between the ministry, it's extremely complicated. To sum up, it's absolutely wonderful to know that Creative Europe remains a major funding program for Europe's cultural field, with an increased budget to help our sector to rebuild after the crisis. That there is a desire to develop new artistic visions and narratives to create sustainable and desirable imaginations of our future. But it's not enough. As we have seen, if you want to sustain our sector, to continue working with a European dimension and use our artistic power as lighthouse effect for others to follow. To tackle the challenges ahead, we ask the European Commission. Firstly, to support our ecological transition process so that our sector is part of the sustainability goals the EU approved. This includes all activities, from measuring, understanding, reducing, and offsetting our ecological footprint through information, mobilization, and legislation on European level. Secondly, to support the sustainability of a sector, it's essential to provide massive support mechanisms for young generations of artists by promoting their access to the European labor markets. And thirdly, the development of cultural relations with the other continents came to a halt with the pandemic. It's really urgent that we regain the capacity to develop new collaborations with our close neighbors in Africa and with the Asian countries to maintain a balance or recreate a balanced global North-South equality. And finally, we are really convinced that a place like the next European Theatre Forum can help to accelerate the transformation process by exchanging our know-how and working hand in hand with policymakers for a greener and more just theatre and performing arts sector. Thank you. Thank you. Obrigada, Heidi e Sérgio. Vocês foram muitíssimo claros. Passamos agora, de seguida, para o Perform Europe, que é uma iniciativa recente. Reúne um conjunto significativo de organizações e de redes no campo das artes performativas e tem vindo, constitui-se de certa forma como um esquema piloto para testar modelos de digressão internacional mais sustentáveis e mais inclusivos. E acabam de anunciar uma plataforma dedicada com candidaturas abertas neste momento para todos os profissionais. Portanto, não há muitas razões para escondermos o entusiasmo de ouvir os resultados do trabalho de investigação no terreno que tem vindo a conduzir. Juntam-se a nós agora a Alsa Richardson, secretária-geral do IETM e presidente do Perform Europe, e Elena Poliptevsa, responsável de política de investigação do IETM e gestora do projeto Perform Europe. Alsa e Elena, I give you the screen immediately. Thank you, Vanya. Thank you very much. And thank you to the Portuguese presidency for the invitations to speak here today. And we are here to tell you about Perform Europe. Mandated by the European Commission, IETM, the International Network for Contemporary Performing Arts, is leading Perform Europe, a collaboration with 3 other networks, the European Festival Association, the European Dance House Network, and Circostrata, and our research partner, ITI Consult. We are now 6 months into the project, and in these 6 months, we have done extensive research into the needs and gaps of the whole performing arts, theater, dance, circus, all the different performing arts that we have in Europe, in the Creative Europe region.
We have hosted various events with stakeholders, and we have surveyed and interviewed across the board with a large number of participants. And on the basis of this extensive research, we have just 3 days ago opened up for applications for makers and presenters of performing arts to test innovative ways to do cross-border collaboration. An important part of what our colleagues at ETC were just calling for. Because this is what Perform Europe is about. It is about to explore and test innovative, sustainable practices to show and present work to people and places on physical locations as well as in the digital realm throughout the 40 countries covered by Creative Europe and the UK. We are asking the performing arts sector to reimagine how we can do international touring. We are seeking to find exemplary proposals from presenters and producers of work which have sustainability at heart, green elements, solidarity, shared new economic solutions, which have inclusivity at heart, to truly include those that have not been at the forefront of our sector, and seek ways to strike a balanced representation geographically, from the point of view of the periphery versus the center, from the point of view of showing the strengths of the different corners and colors of the European performing arts. And now my colleague Elena will tell you more about our aims and values and the Perform Europe research. Thank you, Aude. Everyone. I want to second Aude and also our colleagues from ETC. At Perform Europe, we are also convinced that cross-border touring and presentation is absolutely vital, both for artistic communities and also for audiences. For us, for citizens, seeing and experiencing artwork from other countries and contexts is important because it develops our empathy and broadens our perspectives and ultimately helps us to understand the diversity and complexity of the world around us. And for artists and presenters, touring and presentation help them to renew their artistic practices and develop their artistic approaches. Art will not blossom ultimately if there are no cross-border exchanges and collaborations. But for these values to be fulfilled, we need a sustainable framework for touring and presentation to happen. At Perform Europe, we understand sustainability a little bit wider than just environmental dimension. We understand it as a complex of interconnected elements: environmental, economic, social, artistic, and human sustainability. Indeed, if we only try to tackle climate change and environmental transition as such, we will very soon realize that we also need to take into account social dynamics, artistic values, limits of human capacities, etc. So what do we mean by this sustainable context, sustainable framework for touring and presentation across borders? As Aude said, we conducted a research, and this research helped us to map the needs of the Perform Europe performing arts sector and also their visions in regard to what this sustainable framework can mean. And there are important elements to share. First of all, there is a huge motivation and need to practice fair models and approaches to collaboration in the sector, not only in cross-border touring, but across the whole value chain. Secondly, there is an urge to open up to those who are currently not part of artistic communities, and also to those who are not part of audiences of the performing arts. Thirdly, there is a need for time and space to develop models of meaningful mobility and also meaningful production and distribution. And meaningful, we mean the ones that create long-term, profound links between projects, between people, between places, cultures, skills, and all this is necessary in order to make our ecosystem more sustainable. And the fifth element is, of course, about environmental sustainability. Environmental sustainability is growing in this sector, but at different paces in the European Union. Let's face it, in different countries, in different member states, there is different level of awareness and capacities to tackle the climate change. And also this growing awareness triggers the debate about inequalities and privileges. The sixth and a very important element is about the artistic value.
Artistic value remains a core, and it's important that our sustainable framework does everything possible to make sure that artistic value continues to flourish. And finally, to do things in a sustainable way, we, of course, and the art community at large need new skills, new expertise, access to continuous development, and also not to forget, very importantly, this all should happen in decent working and living conditions. So this is the desired state. This is the dream picture. But what about the reality? Our research at Perform Europe helped us to reveal that actually current systems of cross-border mobilities are rather different from that, are rather unsustainable. First of all, touring and distribution of performing arts across borders is not accessible to everyone. There are massive discrepancies, imbalances across geographies, across levels of privilege, across stages of careers, etc. Secondly, in the recent decades, budgets for culture and especially for cross-border collaborations have been decreasing, and this augmented the economic pressure on the artistic community. It led to fragmentation of resources and to an accelerated system of collaborations, which ultimately is quite exhausting for the sector, and it's not always taken into account the artistic interests and values. And also human drain, unfair conditions. Those are all signals that something needs to change in our system. So basically, we identified some important gaps in the resources that we need to create a sustainable framework. And those gaps are, some of them are obvious, some of them less obvious. The gaps are the money, infrastructure, the time, skills and awareness, knowledge, inclusivity, and also gaps in visibility, connectedness for some of the performance professionals, and also lack of equity and equality. There are also very important geographic disparities about which I already shortly said. Our research helped us to map the flows from where performing arts works travel and to where in the 41 countries of Creative Europe plus the UK. So we have also, with the help of 41 national experts, mapped all the existing programs and schemes that support touring and presentation in this region, and also the digital tools that support these processes. So have a look at this graph. Let me just share my screen, and normally it should work. Have a look at this graph. Make sure you see the beginning and the end. So basically, our survey contained a question to all the producers and artists. In which countries have you performed at least once? Have you shown your work at least once? We received answers from more than 1,000 artists and representatives of companies. And basically the result you can see on this graph. The countries in which performances were performed the most are Germany, France, Italy, United Kingdom, Belgium, and so on. And you can also see the end of the graph. Basically, 3 out of 5 respondents to the survey presented their work in Germany as an example. And as another example, only 1 out of 50 respondents performed at least once in Armenia or Moldova. So we also mapped, as I said, and analyzed more than 500 different mobility schemes, touring and presentation schemes and support programs which exist in these 41 countries. And have a look at the next graph. Here the quantitative representation of how those schemes are distributed across the 41 countries. You can see which countries are leading in this sense, and you would see in which country the situation is quite different. Basically, more than 50% of all support programs and schemes are concentrated in Western and Northern Europe. But of course, these figures should be contextualized in regard to the size of the population of countries and also size of the performing arts sector. We have also mapped all the existing digital tools that support presentation and distribution of the performing arts in 41 countries. Here we can especially see the huge gap that exists between the beginning of the graph and the end. The situation is more or less similar to the one that I presented just before. And finally, we have also undertaken a qualitative analysis of all those schemes and programs that exist. And we can see that, yet again, in Western and Northern Europe, there are, we can say, enough
opportunities for international touring for artists, and there are also enough opportunities, let's say there are a wide range of opportunities for the presentation of works, while situation in Balkans and Eastern Partnership in Tunisia is quite different from that. Here I stop sharing my screen and I go to the conclusion that we did know about those gaps. It's no news, but probably we didn't see that those gaps were that considerable and that big. And they're all grounds to assume that the COVID-19 pandemic will make these gaps even bigger. It's needless to say that these disparities are not good for the cultural diversity of Europe, because cultural diversity is not just about being different and scattered across a continent. It's about having a framework to collaborate, to interact, to know about each other, to understand each other, and to appreciate the differences and try to build these common grounds. So at Perform Europe, we do believe that the next step is to try to address those gaps. And I give the word back to Auza, who will tell you a bit more about that. Thank you, Lena. Our hope is that Perform Europe funding scheme will be an important contribution towards addressing the gaps Elena has just described to you. We even dream as far that it might make a small but important contribution towards how funding schemes in general supporting the arts might be shaped in the future. There are ideas, there are lots of innovative ideas out there on how to make sustainable change. We have to open up to these ideas and shape our schemes in such a way to encourage this needed change. Regarding Perform Europe, we're talking about a tangible paradigm shift that requires rethinking of cross-border presentation. And this rethinking and eventual restructuring can only be done on a transnational level, because restructuring in isolation, country by country, will not lead to the desired change. We need a systematic, coordinated support framework that takes into account the complexities and disparities Elena has just described to you. A framework which has an inherent incentive for stakeholders to seek viable, sustainable, innovative methods and practices. Innovative practices which can spill over to other parts of the system and ultimately lead to the desired system change. At Perform Europe, we have just entered the testing phase. As we told you, now performing arts professionals, presenters of work and producers of work alike can fill the Perform Europe digital platform with their innovative visions and wishes to contribute towards this change. We have high hope that Perform Europe experience will contribute towards a sharp vision for a new, flexible, inclusive support framework on a European level, as well as influence regional and national funding schemes on how we indeed do cross-border collaboration. The open call is out. I really encourage you to go on www.performeurope.eu and check it out. And over to you, Vanya. Thank you very much. Obrigada, Auza e Elena. O facto de vocês terem iluminado as disparidades que nós já conhecíamos é, de alguma forma, a passagem perfeita para o próximo segmento. Na ocasião do lançamento de um programa como a Europa Criativa, era indispensável ouvir o que é que estruturas como o European Theatre Convention ou a iniciativa Perform Europe estão a fazer e quais são os vossos planos e ambições, mas também me pareceu fundamental que a consideração destes desenvolvimentos futuros se fizesse tendo permanentemente presentes as reflexões dos artistas e dos profissionais da cultura e que não fizéssemos esta discussão apenas tendo acesso às suas inquietações de forma filtrada. Nós vamos escutar de seguida
6 pessoas, que poderiam muito bem ser 600, e quero agradecer muito a estas 6 pessoas a bravura com que aceitaram o meu convite para refletir acerca de um tema tão complexo como este. São, como disse, apenas 6. Há pessoas que trabalham em Lisboa, outras no Porto, outras nos Açores. Há pessoas que já concorreram e ganharam projetos da Europa Criativa e pessoas que nunca contactaram com o programa. Sendo 6, não pretendem ser representativos de coisa nenhuma a não ser deles próprios. Mas tenho para mim que é uma pequena amostra da diversidade de vozes e de inquietações que é menos comum ouvirmos nestas ocasiões públicas e que devemos ter sempre presentes em momentos importantes da União Europeia, como é o caso do lançamento de um programa tão decisivo como a Europa Criativa. Vamos ouvi-los e vê-los através do vídeo. No início era simples, o Visões Úteis tinha uma taxa carbono. Basicamente, pagávamos a uma organização ambiental para plantar por nós as árvores necessárias para absorver o carbono que tínhamos libertado com a criação e a produção artística no ano anterior. Era bonito, era simples, mas era desincorporado. Ninguém percebia, nem mesmo na equipa artística, o que é que estava a acontecer. O que é que fizemos então? Resolvemos vir até aqui e passamos nós a plantar as nossas próprias árvores. Passou tudo a ser muito mais físico, muito mais incorporado, muito mais presente e consciente, porque a serra tem um solo muito duro, cheio de pedras, e estava a cabo das mãos, estava a cabo das costas, mas toda a gente ficou a perceber o que acontecia. E aliviou muito a consciência. Aliviou muito a consciência, mas também não adiantou grande coisa, porque ao longo do ano as árvores iam desaparecendo, porque nós não podíamos acompanhar as árvores. Então percebemos que esta ideia de estar a tentar compensar não era suficiente, e tínhamos mesmo que começar a reduzir. Foi por isso que fizemos um plano mais ou menos até ao fim da década, para primeiro começar a consumir energia verde no local dos ensaios, privilegiar fornecedores locais e depois começar a cortar, basicamente, cortar nas viagens, não é? Cortar nas viagens por terra, sobretudo nas viagens de avião, para tentar daqui, se calhar no final da década, conseguir criar sem ter uma pegada a carbono, pelo menos uma pegada a carbono relevante. Nós achamos que não há nenhuma razão para excluir a arte e as indústrias criativas deste esforço global de redução das emissões, mas porque tudo isto, este longo prazo, nos fazia confusão, decidimos experimentar já este ano. E estamos neste momento a criar e produzir um espetáculo que não vai ter pegada a carbono. Isto implica que a equipa artística tenha que vir a pé, de bicicleta ou de metro para os ensaios e no final implica perceber como é que circula o espetáculo. Porquê? Porque a nossa carrinha está mesmo no fim de vida e é uma carrinha a diesel. Como é que nós saímos daqui? O que é que devemos fazer? Devemos comprar um veículo elétrico? Claro que não temos dinheiro. Devemos trocar isto por um outro veículo usado, também a diesel. O que é melhor? Como é que a Direção-Geral das Artes nos pode ajudar a perceber o que fazer e mesmo ajudar a financiar esta transição energética? Vamos ter que reequacionar tudo, as rotas da circulação, as pessoas que circulam, aquilo que temos que levar para circular. Porque esta ecologia também não pode ser só ambiental, também tem que ser uma ecologia social. Como é que nós nos vamos responsabilizar pelas gerações mais novas que chegam agora ao mercado de trabalho? Como é que não vamos trocar a segurança social deles, os nossos descontos para a segurança social deles, por um maior orçamento de cenografia? E as gerações mais velhas, como é que nós vamos aproveitar o potencial das gerações mais velhas que foram financiadas, têm uma vida de criação? Como é que nós vamos dar dignidade à entrada e à saída do mercado de trabalho? Nós dedicamos-nos à criação artística, à criação de espetáculos. E esse é um terreno, por excelência, ligado ao desperdício. Não há criação artística sem desperdício. Nas longas horas de ensaios são desperdiçados recursos, materiais, ideias, recursos humanos. É impossível criar sem esta lógica de experimentação. Estamos a trabalhar num próximo projeto que se chama O Estado do Mundo, que será um espetáculo que refletirá sobre a questão das alterações climáticas e que nos tem desafiado muito a pensar como reinventar a criação artística para que ela possa ser de facto mais sustentável, sem prejuízo de pôr em causa
completamente a liberdade, e uma liberdade muito necessária para a criação artística. No fundo, não queríamos que o pensamento sobre a sustentabilidade custasse a nossa própria atividade profissional, porque, de facto, se levarmos isto ao extremo, se calhar devíamos todos parar de criar. E não é isso que nós queremos fazer, claro. Não é? Que queremos continuar a poder criar, temos que tomar consciência e ganhar conhecimento daquilo que é a nossa pegada e dos impactos que produzimos, isso é o primeiro passo, e temos que fazer esse esforço realmente, mas não podemos prescindir do nosso espaço de liberdade para continuar a criar. Mas sabemos que, e no caso da Formiga, que vive da circulação de espetáculos, sabemos que a pegada da circulação é muito mais impactante, e sentimos que é aí que pode haver, de facto, uma grande diferença. O facto de estarmos sediados em Portugal, enfim, traz-nos, enquanto companhia, bastantes desafios. O facto de ser um país muito periférico, que está na ponta da Europa. O facto de termos uma escala muito pequena e, por exemplo, de se representar em termos de organização de turnês nacionais, uma dificuldade muito grande, porque praticamente todos os territórios geograficamente contíguos são concorrentes entre si, ou seja, disputam os mesmos públicos e, portanto, não querem apresentações em datas próximas, dificultam o pensamento sobre a racionalidade dos recursos utilizados nas digressões nacionais. O facto de termos uma rede ferroviária diminuta e muito antiga faz com que seja muito difícil não recorrer nacional, em termos nacionais, não recorrer, por exemplo, ao carro para fazer a circulação, e não recorrer também ao avião quando se trata de circulação internacional, porque a rede ferroviária portuguesa não está de toda integrada com as redes ferroviárias europeias. Isso tem também a ver com a ideia de rentabilização do próprio tempo, ou seja, enquanto nós não conseguirmos pensar no tempo de uma outra forma e tivermos de tirar partido do tempo, nada vai bater a deslocação que for mais rápida e mais eficaz de um ponto A para o ponto B. Aquilo que nós sentimos que pode ser e deve ser a ajuda e não a penalização às companhias, deve ser precisamente o sentido de disponibilizar informação e apoio para que as companhias, nas suas saídas internacionais, possam organizar pequenas turnês que possam ter esse apoio das entidades nacionais e europeias para entrarem em contacto com teatros, programadores, espaços de apresentação que sejam contíguos a locais que já estão contratualizados pelas companhias, de maneira a elas rentabilizarem essas suas deslocações. Uma única deslocação de avião impactante possa render, em vez de uma única apresentação num único local, possa render 5 ou 6 apresentações em 5 ou 6 locais diferentes. E isso é, de facto, uma força numa ideia de sustentabilidade. Creio que o Programa Europa Criativa deverá valorizar as estratégias de sustentabilidade nos projetos a apoiar atual e futuramente. Com a experiência do último ano, é hoje viável e eficaz o recurso ao ambiente digital em distintos domínios da nossa atividade, num contexto de cooperação, num projeto internacional e da experiência pessoal enquanto entidade líder do Beta Circus, todo o contexto de planeamento e gestão está a realizar-se de forma digital. Creio que este prisma deverá ser valorizado para o futuro como prática sustentável e mesmo facilitadora da cooperação internacional, com efeitos profissionais e também na vida pessoal dos envolvidos. Por outro lado, não imagino as artes performativas sem o contexto ao vivo. A pandemia provou-nos que é possível realizar reuniões produtivas sem os intervenientes estarem presencialmente na mesma sala. E ainda que é possível ativar ferramentas de gestão através de sistemas de partilha online com maximização da eficácia e da produtividade. Diria ainda que a pandemia ajudou o setor a melhorar o registro dos espetáculos ao vivo, que certamente poderá responder a um problema antigo: a memória e o arquivo nas artes performativas.
Cortar emissões de carbono, cortando na circulação das artes vivas, é a forma mais certeira de aumentar as emissões de carbono na Europa a médio prazo. Um país fechado sobre si próprio, que só conhece a sua própria cultura e onde as trocas culturais com o exterior são diminutas, é terreno fértil para o crescimento de partidos nacionalistas de extrema-direita, que sabemos serem os grandes negacionistas das alterações climáticas. Basta lembrarmos que nos últimos 4 anos os Estados Unidos tiveram um presidente de extrema-direita com políticas ambientais desastrosas que fizeram o mundo perder tempo precioso no progresso para economias mais verdes. Um país fechado sobre si próprio era o que era Portugal até 1974, uma ditadura fascista e colonialista que dizia de si própria estar orgulhosamente só. Eu sou uma bailarina e coreógrafa de uma geração que surgiu quando o país se abriu à cultura e às artes vindas de outros países e latitudes. Sou resultado da troca direta que me foi proporcionada enquanto público com artistas e propostas que me abriram horizontes, não só artísticos como sociais e culturais. As artes vivas baseiam-se na presença e a pandemia permitiu-nos a todos entender o efeito único e a profunda importância que a presença viva dos outros tem na nossa existência. Não são fenómenos que possam acontecer por Zoom ou por Skype. A circulação de arte e artistas no espaço europeu não é por isso só uma questão de proporcionar trabalho aos artistas, é uma questão com um alcance social e cultural mais profundo e alargado. O que tem sido até hoje o programa Erasmus, dito de uma forma simples, um programa para cortar nas emissões do ódio. O consumo da produção local faz todo o sentido em relação à alimentação. Infelizmente, o mesmo não se aplica em relação à arte e à cultura. A poupança carbónica na circulação nas artes valerá o custo de uma Europa mais vulnerável aos nacionalismos extremistas? Temos que olhar para o quadro maior que toda esta questão implica. Não podemos fazer o papel de bons alunos no corte de emissões carbónicas em políticas que serão meramente de fachada. Temos que exigir políticas climáticas verdadeiramente consequentes nos setores em que essas políticas são realmente determinantes. Quais são os emissores carbónicos de topo na Europa? Estudos mostram que o primeiro e mais importante emissor carbónico em todo o espaço europeu é uma central a carvão. O segundo é também uma central a carvão. O terceiro também. E o quarto, o quinto, o sexto e todos, até ao 9º mais importante emissor carbónico europeu, são centrais a carvão. Esta é a questão mais prioritária de que se devia estar a falar todos os dias. O 10º maior emissor carbónico europeu são todos os voos da Ryanair durante um ano. Mas dessa enorme fatia emissora que é a Ryanair, quanto corresponde a artistas das artes performativas em circulação e quanto corresponde a turismo de massas? Se aplicarmos cortes na possibilidade de circulação das artes vivas sem fazermos nenhum trabalho a nível do problema do turismo de massas, as companhias aéreas continuarão a voar livremente a preços baixíssimos, sem pagarem impostos, lançando todo o carbono que quiserem para a atmosfera, mas eu não vou poder ver no meu país aquilo que é feito, por exemplo, por artistas polacos ou alemães, que estão talvez a fazer peças sobre como acabar com as dezenas de centrais a carvão dos seus respectivos países, onde elas são as mais numerosas. Chama-se isto um verdadeiro e rotundo absurdo europeu. Sugiro que a cultura trabalhe para o corte no carvão e no turismo de massas. Sugiro que se coloque o problema das centrais a carvão no centro da agenda cultural europeia e que se faça o mesmo com o problema do turismo de massas. Sugiro também que os ministros da Cultura unam forças com os ministros do Ambiente, da Ciência e com a sociedade civil, para chegarem aos seus conselhos de ministros com força suficiente para exigir cortes de emissões nas áreas onde estes são realmente efetivos e que desse modo criem espaço para que a cultura possa continuar a cumprir o seu papel fundamental no espaço europeu. Por último, mas não menos importante, em Portugal os despachos que estipularam o estado de emergência e o estado de calamidade na pandemia estão repletos de exceções para a circulação de desportistas, mas não se encontra neles nenhuma exceção para a circulação de artistas. Espetáculos em festivais de teatro foram cancelados porque artistas vindos de França com testes negativos teriam mesmo assim que entrar em quarentena. No entanto, atletas vindos da mesma França puderam entrar e participar em provas de motocross, judo, handball e outras, porque se enquadravam nas referidas exceções. As leis criadas em tempo de pandemia protegeram a circulação de atletas, mas não protegeram a circulação de artistas. Isto diz tudo em relação às prioridades de um governo no presente e no futuro, em pandemias virais ou carbónicas.
a não ser que artistas, agentes culturais e ministérios da cultura lutem com todas as suas forças para que a Europa cultural não desapareça. Olá a todos aqui da Ilha de São Miguel, nos Açores. Falar a partir daqui obriga-nos constantemente a pensar nas relações entre centro e periferia e de como este sistema económico, político e social continua a ocupar, a impor-se e a perpetuar essas relações de poder e de domínio entre territórios de forma extrativa e desigual. Quando falamos de sustentabilidade e na sua tradução e impacto nas questões sociais, e, claro, ecológicas, é importante pensarmos a relação que temos com o outro. É fundamental encontrar uma centrifugia que reconheça a interdependência e a simultaneidade dos territórios. Este conceito poderá ser chave para originar uma ação conjunta que acontece em simultâneo, por relação, mas que também seja capaz de se adaptar e gerar autonomia. Aliás, a autonomia é uma palavra importante quando falamos dos Açores, onde as questões da acessibilidade e circulação se cruzam com aquelas do processo autonómico. E não são apenas as ilhas que estão dependentes dessa mobilidade, até porque há muitas margens no continente europeu e outras tantas dentro do sistema artístico contemporâneo. Deixo-vos a preocupação periférica de não sermos invisibilizados ou excluídos desse debate, onde cada território é essencial para a construção de uma solução que no final deve ser comum e conjunta. Há que reconhecer que os contextos centrais, mais ricos e privilegiados, terão outra capacidade de resposta ao desafio ecológico, porque já têm acesso a mecanismos, a infraestruturas e a financiamentos para tal. E ao mesmo tempo entender que contextos periféricos ou ultraperiféricos como os Açores têm outros constrangimentos económicos e geográficos que não lhes permite ter essa resposta tão imediata ou direta. Mas que isso não quer dizer que não tenham ideias ou propostas. O que me parece então importante é pensarmos como podemos introduzir práticas mais responsáveis na forma como nos movemos e nos recursos que utilizamos nos contextos de programação e criação artística e que devem ser acompanhadas de ações complementares que mitiguem esses impactos sem comprometer fluxos e que sejam empáticas com a condição do outro, periférico. Eu sou Dori Nigro, sou pedagogo e artista. Há 8 anos vivo em Portugal. Nasci numa zona periférica do Nordeste brasileiro, na qual os problemas ambientais de hoje refletem um passado que invadiu, colonizou e soterrou as vidas e a natureza. Sou neto de Elizabeth, uma trabalhadora modesta da zona rural, que vivia da plantação e da pesca. Minha avó plantou uma mangueira que não mais existe. Foi derrubada por enchentes ancestrais. Lembro-me das mangas doces que brotavam daquela árvore. Depois do falecimento de minha avó, a árvore tornou-se para mim uma extensão dela. Ao conversar com a árvore era como se falasse também com a minha avó. Debaixo da árvore fazíamos performances, mesmo sem saber que o era, e ensaiávamos com um grupo de teatro amador da comunidade. Aquela árvore testemunhou desde cedo meu interesse pela arte e fez-me alçar novos voos, descer pontes e fazer travessias. Atravessei mares. Cheguei em Portugal através de uma mobilidade conseguida pelo meu companheiro. Uma mobilidade conseguida através de políticas públicas, no qual uma bolsa de estudo foi partilhada por 2 pessoas. No entanto, tenho a consciência de que nem todas as pessoas têm esse privilégio. Há artistas que não conseguem viver de suas artes. Há artistas que não conseguem levar seus trabalhos ao estrangeiro. A situação torna-se ainda mais difícil quando pensamos no recorte da raça, classe e do gênero. Falar então em sustentabilidade ambiental é falar em sustentabilidade da vida humana. Sustentabilidade requer um processo que deve permitir a gestão da vida a longo prazo. No entanto, enquanto houver vidas brutalizadas, negadas e excluídas, como pensar um futuro sustentável? Sustentável para quem? Quando vim estudar na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, não encontrei um professor ou professora negra.
Eu era um dos poucos alunos negros daquela escola, vivendo nesta triste exceção. Que futuro sustentável haverá enquanto vivermos um presente que repete modelos de colonialidades? Que futuro sustentável esperar enquanto houver zero ou quase nenhuma pluralidade nos espaços de criação e decisão? Cabe-nos pensar na qualidade de vida de artistas que vivem nas margens, artistas que não têm o privilégio de receber apoios, nem tampouco de fazerem mobilidade. Creio que para avançarmos para o tema da sustentabilidade ambiental, é necessário pensar em reparações e enfrentamento das desigualdades raciais, sociais e culturais, bem como o enfrentamento do problema do racismo institucional e estrutural. É mais do que urgente cuidarmos do meio ambiente, criar políticas públicas e estratégias sustentáveis. Não há mais como fugir ou negar dessa realidade. Sem mais, agradeço a atenção. Neste último segmento, vou conversar com Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes, e Cristina Farinha, perita em questões de mobilidade artística, a quem dou as boas-vindas, embora me pareça que vocês ainda não os veem no ecrã. Vou partilhar convosco algumas impressões e depois partiremos para a nossa curta conversa. Uma das principais leituras que fiz dos vídeos que acabámos de ver, e genericamente a minha reflexão, foi a de que é indisfarçável a carga política deste assunto e que ignorá-la, apressando a produção normativa, dificilmente trará mudanças sustentáveis, com as quais os agentes culturais verdadeiramente se identifiquem. É que, na verdade, para muitos, que se exija de nós, ou que exijamos de nós mesmos, fazer alguma coisa pelo ambiente a partir do depauperado setor das artes e da cultura é a mais violenta das contradições. Pressionados enquanto trabalhadores das artes europeus pela agenda da transição verde, poderíamos contra-argumentar que os problemas ambientais são sobretudo problemas de governança mundial ou problemas que a China, a Rússia ou a Índia têm de resolver. E não estaríamos completamente errados. Alguém apresentou ontem, no primeiro dia da conferência, um slide que dizia algo como pequenas ações mais muitas pessoas igual a grandes mudanças. Mas falar de sustentabilidade ambiental nas artes, para mim, como para muitos colegas, é manter também o sobrolho franzido. É que o capitalismo neoliberal tem por hábito colocar ênfase nos comportamentos individuais, ao mesmo tempo que amplia enormemente problemas sistémicos. Falar de sustentabilidade ambiental nas artes é estar disponível para um exercício de honestidade radical. A pegada ecológica nas artes é negligenciável quando justaposta a atividades industriais poluentes a larga escala? Ou, como qualquer atividade humana, deve fazer a sua parte, por pequena que seja? Falar deste assunto nas artes é reconhecer o desconforto desta dualidade de critérios e da gigantesca contradição em que operamos enquanto profissionais do desperdício, como disseram a Inês Barahona e o Miguel Fragata no vídeo. E como vimos por esta pequeníssima amostra, existem artistas e outros profissionais que querem encontrar formas e ter meios para adaptar progressivamente a sua prática às exigências ambientais, seja no tipo de energia que usam para se deslocarem, seja na organização mais racional das digressões internacionais. Temos de encontrar formas de os apoiar nesses esforços. Mas também há quem partilhe dificuldades mais complexas, como o tempo comprimido em que trabalham e que os força a optarem por meios de transporte mais rápidos, ou a fragilidade das suas condições de trabalho. Mantém-se, portanto, viva e pertinente a já famosa troca de palavras entre o coreógrafo belga Jérôme Bel e o artista mexicano Lázaro Rodríguez. O artista belga anuncia que, em nome do planeta, não viajará mais.
O artista mexicano responde-lhe que, para ele, as coisas não são tão fáceis assim. As realidades da hipermobilidade de uns e da mobilidade forçada de outros são menos lineares do que se pensa. E a adesão à causa ou à coisa ambiental é social, política e economicamente condicionada. A partir de Portugal e da Europa, falar das questões ambientais na interseção com as práticas de mobilidade transnacional também pode ser, ou deveria ser, enfrentar o manso boi colonial, para usar as palavras de um poeta que tem sempre melhores palavras do que as nossas de todos os dias. Quem tiver acompanhado os trabalhos da conferência ontem perceberá com facilidade que existem discrepâncias entre setores, entre o setor audiovisual e o das artes vivas, por exemplo. No caso do audiovisual, já se discutem e, em alguns casos, testam ferramentas de medição do carbono na produção de filmes. O próprio programa Mídia já definiu formas e modalidades muito concretas de intervenção para acelerar a incorporação dos desafios ambientais na indústria audiovisual. Em Portugal, como pudemos ouvir pelo testemunho honesto de Manuel Claro, da Portugal Film Commission, estamos ainda a dar os primeiros passos. Mas parece-me que, por vezes, estarmos atrasados não é necessariamente uma maldição. Como bem assinalaram ontem Silvia Gata ou Suzanne Nikolchev, é fundamental que a evolução normativa esteja suportada no diálogo com quem está no terreno. E apesar de termos urgência, talvez seja prudente começarmos por políticas de incentivo mais do que por mecanismos de seleção. Vou querer ouvir tanto a Cristina como o América acerca disto. Este é um bom momento para tomarmos o pulso às nossas práticas de cooperação internacional e de mobilidade. É um bom momento não apenas a propósito do lançamento do novo programa Europa Criativa, mas também tendo em conta todos os restantes mecanismos de financiamento que estarão disponíveis no contexto da recuperação pós-pandemia. Por isso pareceu-me importante, mais do que apresentar uma outra ferramenta ambiental aplicada às artes performativas, que também as há e que estão a ser testadas, mas pareceu-me importante tentarmos ganhar alguma clareza política e estratégica que possa suportar depois decisões técnicas e práticas que parecem inevitáveis. Ter a Cristina Farinha e o Américo Rodrigues hoje aqui comigo é uma forma de ensaiarmos como pode vir a ser esta cumplicidade entre o nível nacional e europeu. Já sabemos que os avanços têm de acontecer nestas duas esferas para poderem ser verdadeiros. Chamava aqui ao ecrã, não sei muito bem como é que se chama ao ecrã, a Cristina e o Américo, com quem vou conversar brevemente. Não sei se já me acompanham ou não. Acho que sim. Sim, sim. Sim. Isto foram algumas impressões, eu conseguiria, não só a reboque dos vídeos, mas também das partilhas que os colegas da European Theatre Convention e do Perform Europe aqui fizeram connosco. Conseguiríamos avançar muito mais, mas começava por lhe perguntar, Américo, que, bom, por um lado, que impressão lhe deixaram estes vídeos, mas, inevitavelmente, tendo em conta o seu conteúdo e os alertas que foram aqui deixados, sobretudo pelo Perform Europe, como é que, num país, e não é apenas em Portugal, muitos países europeus se debatem ainda com dificuldades muito sérias e muito básicas em termos das condições de trabalho dos artistas, e, portanto, como é que, a partir de um organismo como a Direção-Geral das Artes, se pode lidar com a urgência ambiental? É uma contradição tentar abraçar mais este problema no momento em que ainda temos problemas básicos por resolver? Bom dia e muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu fiquei profundamente impressionado com a qualidade e diversidade dos testemunhos apresentados, porque foram da ironia à poesia e alguns com espírito militante, reivindicativo e crítico, o que faz todo o sentido. Portanto, fiquei verdadeiramente surpreendido, positivamente, pela qualidade do que nos foi trazido por estes artistas e gestores culturais. Agora, cada depoimento daria vastíssimos comentários e eu não quero apressar-me.
Ou seja, ali foram chamados à conversa muitos temas que merecem uma discussão aprofundada e que vai ter que ser realizada, e a DG Artes pretende fazê-la. Portanto, muito obrigado a quem prestou aqueles testemunhos. Sobre a aparente contradição de um organismo do Estado de apoio às artes estar preocupado com as questões da urgência ambiental, sinceramente, se calhar aí estamos em discordância. Eu acho que não há contradição nenhuma. Pelo contrário, a Direção-Geral das Artes e as suas congêneres em toda a Europa devem apoiar os artistas e as artes e, portanto, devem colocar-se à disposição para dialogar, para, em alguns casos, liderar, mas, portanto, para fazer uma caminhada conjunta no sentido de melhorar aquilo que não está bem. É certo que em Portugal, mas também noutros países da Europa, o setor artístico é muito frágil e luta há muitos anos contra a ausência de condições, nomeadamente de dignidade dos próprios artistas. Mas é algo que, a sua resolução é algo que está inscrito na política pública na área da cultura neste momento. Relembro que terminou ontem a discussão do Estatuto dos Profissionais do Setor da Cultura, que é criticado pelo setor artístico, mas por isso mesmo pode ser melhorado, aprofundado, reinventado, mas passa a haver um Estatuto dos Profissionais, o que não havia. Por outro lado, está a decorrer um grande estudo, um grande mapeamento da realidade artística em Portugal, que era algo que também não se fazia, e só na semana anterior tivemos notícia da criação, da efetivação da rede nacional de teatros e cineteatros e também da rede de arte contemporânea. Portanto, atenção, na minha opinião, que não é isento, obviamente, estamos em transformação em Portugal. É certo que tudo o que a Vânia disse e o que alguns testemunhos disseram é rigorosa verdade, ou seja, o setor é frágil, e o setor artístico em Portugal é frágil há muitos anos e, portanto, temos que o robustecer, resolver variadíssimos problemas estruturantes e não nos ficarmos por pequenas operações casuísticas ou de maquilhagem, não, é enfrentar os problemas, resolvê-los com os artistas, com a participação dos artistas e, portanto, a intenção da DG Artes é fazer este trabalho com os artistas. Claro que não tem a veleidade de resolver estes assuntos, que aliás são muito complexos, são de política macro, relacionam-se com a economia e, portanto, não podemos ver isto também só no campo da sustentabilidade ambiental. Aliás, como foi dito, tudo isto é mais complexo e a DG Artes não poderá resolver estes assuntos sozinha. Agora, de certeza, é que vai juntar-se aos artistas e às suas entidades representativas para que, naquilo que está ao seu alcance, nomeadamente os financiamentos na área da cultura, possamos introduzir todos estes temas que estes testemunhos nos trouxeram. Pelo menos é essa vontade. Portanto, não me parece que haja contradição, mas sim a DG Artes a cumprir uma das suas mais nobres missões, que é apoiar os artistas em Portugal. Ok. Então não é uma contradição, é uma responsabilidade adicional. Sim, é uma aparente contradição. Sim. Falou-se, mencionou o mapeamento. A minha próxima pergunta, neste caso para a Cristina Farinha, tinha exatamente a ver com dados. Isto porque nós aproximamos de uma fase, julgo que até ao final de 2022, em que a União Europeia vai ter de levar a cabo um processo de revisão e de produção legislativa gigantesco. Vão ser negociadas e aprovadas provavelmente dezenas de diretivas e de regulamentos que por vezes se aplicam a campos da vida económica e social
que nos parecem externos, estou a falar de, enfim, mercados do carbono e regras de concorrência internacional, mas dossiês que nenhum de nós domina ou quer fingir dominar, mas isto faz-me pensar imediatamente nesta questão dos dados, Cristina, e perguntava-te se nós temos, neste momento, qual é a situação, se temos informação suficiente acerca das implicações destes novos regulamentos e destas novas ambições de neutralidade carbónica nas artes performativas e nas artes em geral. Bom dia e muito obrigada pela oportunidade de contribuir para este debate no lançamento do novo Europa Criativa. Há já muito trabalho feito ao nível de como podemos efetivamente reduzir a pegada ecológica no setor, seja no âmbito da medição das emissões, à adoção de práticas alternativas. O setor tem levado a cabo experiências há muitos anos neste domínio e que o próprio Europa Criativa tem vindo a apoiar, nomeadamente ao nível dos projetos de cooperação, e que vem trabalhando a questão ecológica nos seus conteúdos, questionando criticamente o estado do mundo e os comportamentos, mas também testando novas práticas de produção. Portanto, há a visão artística servindo de inspiração e tentando provocar mudanças internas no setor e na sociedade. Todavia, apesar deste conhecimento e experiência, eu diria que estes instrumentos que já foram desenvolvidos, este saber, não estão na mira nem ao alcance da maior parte dos profissionais e organizações do setor, e poucos poderão usufruir dos serviços de consultoria especializada neste domínio ou até saberão sequer da sua existência. Como ouvimos pelos depoimentos, a consciência da necessidade de mudar práticas começa a ser adquirida, mas a forma como se pode operar é ainda uma incógnita para a maioria. E na maior parte dos países não há informação traduzida, adaptada, certificada. Daí que é fundamental o apoio à divulgação da informação básica e a capacitação dos profissionais, no sentido da utilização das metodologias e instrumentos existentes. Dar a conhecer as boas práticas. E aqui há um papel importante de apoio por parte das políticas públicas nacionais, regionais, locais, mas também a nível da União Europeia, no seu papel de complementaridade. Plataformas como o Perform Europe, as diversas redes e estruturas coletivas representativas do setor poderão levar a cabo esta missão. Mas há também um papel para os centros de investigação e para as universidades, para o trabalho de diagnóstico e de levantamento de necessidades que não está feito neste campo. Não temos dados efetivos do impacto ambiental dos diferentes subsetores. Precisamos de regulamentar e de avançar com políticas e programas, convocatórias mais verdes, como disseste, mas é preciso antes estudar métricas que sejam justas e que possam ser relativas aos diferentes territórios e contextos. Portanto, há um investimento grande na investigação a fazer. Deixo a nota que no âmbito do Europa Criativa está previsto efetivamente avançar já este ano com um estudo que debaterá recomendações em como tornar o programa mais verde e orientar os operadores culturais e os beneficiários do programa no desenho, na gestão, na avaliação, na documentação dos seus projetos e experiências transnacionais e que aguardamos com todo o interesse. Mas para além do debate que pretende responder ao como, há tantos temas paralelos e consequentes a explorar. Como é que o setor pode aplicar os valores da sustentabilidade ambiental e social nos seus trabalhos, o que são colaborações justas, como desenhar e avaliar novos modelos de criação e difusão digitais, que é um tema que é decorrente, que impactos trazem ao nível das experiências e envolvimento de públicos, como medir o qualitativo no âmbito do digital e para além do número de visualizações. Bom, e portanto, finalmente, para além de investigar, importa sempre avaliar e monitorizar de forma contínua e muito, muito próxima à implementação, até para salvaguardar a aplicação justa e adequada aos contextos e sociais destas novas medidas, diria. Vânia. Obrigada. Nada fica simples à medida que avançamos no painel, fica tudo sempre mais complexo. América, ainda relativamente a esta questão dos dados e do processo de produção legislativa que vai acontecer e seguramente vai acelerar a nível europeu, ainda queria fazer-lhe uma última pergunta política, que tem que ver com o que é que lhe parece, assumindo nós que provavelmente boa parte das medidas que podem ser adotadas nesta matéria são políticas exteriores às artes e à cultura, são políticas ambientais stricto sensu, económicas, de regulação mundial, portanto, tendo isso em mente, que atitude é que lhe parece que as políticas públicas de cultura devem adotar? Devem aguardar esta produção legislativa para depois
implementar eventuais medidas ou devem antecipar esta urgência e eventualmente liderar estas mudanças? A minha opinião é que devem liderar, obviamente. Eu acho que faz todo o sentido que a cultura que esteja na linha da frente nesta luta e que se articule com outros ministérios na definição de políticas concertadas, como é óbvio. Mas a cultura tem aqui um papel determinante de estabelecer essa ligação com outros setores. E isso está a ser feito, está na agenda política das discussões. Precisamos agora de começar a ter documentos, a produção de documentos e de legislação. No âmbito do Ministério da Cultura é um tema que está claramente em cima da mesa. Como se viu pelos depoimentos iniciais e pela intervenção da Cristina Farinha, há necessidade de abordar muitos temas. São muitos temas, mas a cultura tem que estar sempre no centro daquela discussão, ou seja, olhar para aquelas questões a partir do lugar da cultura. Obrigada. Nós temos pouco tempo, mas queria aproveitar para voltar a ti, Cristina, e pedir-te, avançando concretamente para aquilo que pode ser o posicionamento de um programa como a Europa Criativa, pedir-te também um contributo acerca do que te parece que pode ou que deva ser o posicionamento de um programa deste género. Fomos tendo alguns comentários ao longo do painel, como dizia o América, alguns irónicos, outros poéticos, acerca do que é que realmente significa um programa dizer que valoriza a área ambiental. Significa isto uma valorização de facto ou, na verdade, uma interferência na liberdade artística ou até uma penalização dos que estão menos preparados? Gostava de te ouvir relativamente a isto, que é o programa Europa Criativa em concreto. Parece-me que a questão e preocupação essencial é como promover esta mudança de práticas no setor através do programa de forma justa. Eu, em primeiro lugar, gostava de começar por afirmar que a promoção da mobilidade continua a ser considerada fundamental, por motivos culturais e económicos, apesar de saber que é mais impactante a nível ambiental. Ela é crucial para o projeto europeu, ela é crucial para os profissionais. E repito aquilo que disseram o Tiago, o European Theatre Convention, o Perform Europe e os vários profissionais que ouvimos. O programa continua a dar ênfase à criação, à circulação e à inovação transnacional, incluindo para além das fronteiras da União Europeia e dos países da Europa Criativa, reforçando a sua dimensão internacional. Estando a terminar a experiência do iPortunos, o projeto europeu piloto, será lançado um novo esquema para a mobilidade individual, muito brevemente, neste quadro, que já é aguardada há muito tempo. Mas, portanto, como continuar a apoiar a mobilidade de forma mais sustentável? Em segundo lugar, eu queria trazer à discussão a questão das condições de trabalho dos artistas, a remuneração justa, até da liberdade de expressão, que estão na ordem do dia por toda a Europa e foi publicado um estudo muito recentemente. Fazem parte das preocupações também da nova Agenda para a Cultura 2018. Logicamente que quem dispõe de melhores condições ao nível das infraestruturas, que está no centro em termos geográficos da mobilidade internacional, quem beneficia de políticas públicas em prol da cultura e de um estatuto específico para os profissionais, está melhor posicionado para optar e experimentar novas práticas. Portanto, as questões sociais têm que ser equacionadas ao pensar como os modelos de financiamento vão traduzir os objetivos ambientais, pois as questões sociais ampliam e tornam desigual a capacidade de mudar e de adotar novas práticas. Neste momento de lançamento, o programa Europa Criativa tem um trabalho pela frente ao nível da transição verde e da tradução do European Green Deal, no âmbito de outras questões transversais também, como as de género, a inclusão, a diversidade. A sustentabilidade é já uma das novas prioridades, promover a adoção de novas práticas e promover também, através das artes e da cultura, a consciência sobre estas questões. Claro que é necessário propor incentivos concretos, dar meios àqueles que querem experimentar, questionar práticas e instrumentos, propor novos modos de fazer, de circular, de viajar. Mas eu diria dar meios suplementares, acrescidos ao investimento que já estava a ser feito. Mas temos que ter também consciência que ao valorizar e tornar prioritário quem tem esta iniciativa, estamos também necessariamente a penalizar quem não a tem, até porque o programa Europa Criativa é muito competitivo.
fazer esta diferença significa ser ou não ser financiado. Portanto, importa então perceber como ao nível dos critérios e do trabalho de avaliação, os contextos concretos, sociais e periféricos podem ser tidos em conta e não penalizados. Portanto, o one size fits all não funciona, e já o disseram antes de mim hoje. Com estas salvaguardas é fundamental criar instrumentos de medição e medidas de incentivo à mudança de práticas, como a mídia já anunciou, o Guia para a Produção Verde, o Calculador Comum, o Selo Verde, e aliás o European Theatre Convention sugeriu similares. São desenvolvimentos expectáveis também para a cultura. Portanto, há um trabalho de investigação que a Europa Criativa irá levar a cabo em breve, que já referi. O programa também deve apoiar a divulgação e a capacitação. Eu diria que no seu lançamento a transição verde, no subprograma Cultura, pode parecer ainda tímida, os passos estão a ser tomados gradualmente. Parece-me muito bem, aliás, precisamente porque espelha estes desafios enunciados pelos artistas e a fragilidade do setor não se coaduna com imposições radicais. Até porque o orçamento do programa, por mais que tenha aumentado, e estamos todos muito satisfeitos com a sua duplicação, continua a ser um pequeno orçamento no seio dos outros programas europeus. O Erasmus já avançou mais ao nível dos climáticos, mas os orçamentos são incomparáveis e não os vou citar. Portanto, e o investimento é essencial nesta questão, porque implica um maior planeamento, gestão, coordenação, novos recursos humanos, mais intermediários, mais recursos técnicos. E, portanto, o Europa Criativa e o Subprograma Cultura vai fazer esta transição, mas vai fazê-lo gradualmente e vai tentar fazê-lo, espero, de uma forma justa. Mas relembro também que em complemento ao Programa Quadro para a Cultura existem outros instrumentos financeiros ao nível europeu que podem também servir o setor na procura de outros meios e motivos de cooperação. E a questão ambiental é também uma delas. Não posso deixar de referir que devemos estar atentos ao desenvolvimento do New European Bauhaus, que está a ser definido e que pretende envolver e traduzir culturalmente o Green Deal. Trazer para os contextos locais este movimento. Os seus 3 pilares, sustentabilidade, inclusão e estética, são claramente, no meu entendimento, espero não estar a ser demasiado otimista, um sinal verde da Comissão Europeia à relevância que o setor pode ter neste domínio. E deixa nota que o programa não se esgota nos setores da arquitetura e do design e que outras disciplinas podem contribuir e envolver-se. Para terminar, diria que há uma necessidade de diálogo e de coordenação entre os Estados-membros no âmbito do método aberto de coordenação, ao nível dos Ministérios da Cultura, da DG Artes e Congéneres, para discutir as questões da sustentabilidade ambiental nas artes, em paralelo com a discussão dos modelos de financiamento à criação e à produção, a que o Europa Criativa não se pode substituir. No meu ver, apenas com esta coordenação entre Estados-membros podemos trabalhar no sentido de uma coesão e de um equilíbrio ao nível do estatuto e do financiamento dos artistas e profissionais da cultura no quadro europeu, que são as condições básicas para um mercado comum, para um espaço cultural europeu com trocas e com circulação equilibrada. Portanto, a coesão territorial também passa pelas artes e pela cultura. Obrigada, Cristina. Acho que vamos todos ouvir-te de novo em slow motion para podermos tomar notas. Temos que nos lembrar todos que é extraordinariamente ingrato sempre intervir num painel tão curto e agradeço-te a generosidade de partilhar tanta informação e tantas notas. Há algo muito interessante a que vou voltar no final deste painel, quando conversar com o Américo, que tem que ver com esta complementaridade nacional e com a escassez de recursos e não me parece que seja estragar a festa do Creative Europe dizermos que o orçamento aumentou sim, mas que ainda aumentou de forma insuficiente, sobretudo quando se acrescentam ambições e ambições como esta. Não me parece que seja estragar a festa, parece-me que é uma questão de rigor assinalarmos isso, mas referiste a isso, a complementaridade, e há sempre um exemplo interessante de comparação para nós na cultura, que é o Erasmus, que é uma espécie de joia da coroa da União Europeia, por bons motivos, e de facto é hoje muito claro que o Erasmus só consegue ser a história de sucesso, em parte que é, e só consegue ser verdadeiramente democrático quando é complementado por ações nacionais como a ação social escolar, por exemplo, não é? E isto é claríssimo, ou devia ser claríssimo também para a complementaridade entre os esforços que devem acontecer a nível nacional na cultura e as iniciativas que o Creative Europe pode avançar. Mas tomei muito nota também, e penso que todos nós, da ambiguidade que pode resultar de incorporar esta prioridade da sustentabilidade ambiental num programa como a Europa Criativa, numa altura em que ainda não estão resolvidas os problemas de desigualdade, e como uma prioridade pode
tornar-se, mesmo que involuntariamente da parte do programa, uma barreira ao acesso. Muito para refletir. Nós estamos a aproximar-nos do final, mas tínhamos feito uma espécie de pacto entre todos que não deixaríamos de olhar para fora da Europa, mesmo que tivéssemos só 5 minutos, sobretudo porque Portugal e esta conferência, enfim, que se realiza no cibermundo, mas a partir de Portugal e de Lisboa, Portugal tem uma posição geográfica e uma história que nos implica nas travessias oceânicas e nos obriga a responsabilidades adicionais e, portanto, é interessante pensarmos também, e gostava de vos ouvir acerca disto, como é que nós conseguimos, no quadro da cooperação internacional que estes programas estimulam, como é que conseguimos passar de uma lógica clássica de exportação dos artistas nacionais para outros países, no sentido de ampliação dos mercados, que é uma necessidade também, mas como é que conseguimos acompanhar as novas exigências para que o vídeo também apontou de equidade, de reciprocidade, de justiça, digamos, nas relações internacionais. Enfim, para complicar, podemos perguntar se o digital, quando temos um oceano pelo meio, se o digital ajuda ou não ajuda, mas provavelmente isso é complicar demasiado a vossa tarefa. Começava pelo Américo relativamente a isto, até porque é uma área de intervenção habitual e recorrente por parte dos organismos nacionais, nesta questão da internacionalização. Pois, eu queria que ficasse bem claro, a Direção-Geral das Artes quer aumentar a circulação dos artistas, desenvolver a mobilidade dos artistas. Temos que arranjar formas equilibradas, aliás, como foi referido, temos que arranjar processos de fazer com que a circulação aumente reduzindo os impactos ambientais. Portanto, há aqui um processo a fazer, mas, portanto, queremos desenvolver a mobilidade dos artistas, tanto que alargarmos essas possibilidades. A Direção-Geral das Artes, para além de dar o reforço ao Programa Europa Criativa, tem também um programa de internacionalização, mas desenvolveu-o há muito pouco tempo, aderindo a duas redes importantíssimas ibero-americanas, uma que se chama Ibercena e outra que se chama Ibermúsicas. Portanto, a Ibercena na área das artes performativas, a outra na área da música, que ampliou as possibilidades dos artistas portugueses se apresentarem e serem apoiados para essas apresentações, porque não implica apenas espetáculos ou criação de espetáculos, mas também residências, estudos, muitas outras possibilidades. Portanto, ampliou claramente estas possibilidades de circulação por toda a América Latina. E, portanto, isso é um outro contributo que eu gostaria de referir aqui para a circulação dos artistas portugueses, aliás, apoiada pela Direção-Geral das Artes. E no âmbito destas duas redes, Portugal comprometeu-se também, até pelo que a Vânia referiu, o contexto que referiu, da importância histórica de Portugal, comprometeu-se, dizia eu, em fazer a ponte com os países de língua portuguesa. E, portanto, será Portugal a estender, a fazer a ligação entre os PALOP e o continente sul-americano, em termos destes dois programas, o que amplia e muito as possibilidades de circulação dos artistas em Portugal, de Portugal, aliás. Obrigada, é uma conversa que daria muito gosto de continuar, porque é muito complexa e é interessante perceber onde se fixa o limite de intervenção de um organismo nacional, não é? E se ele pode... Sim, mas uma das missões da Direção-Geral das Artes é precisamente contribuir para a internacionalização dos artistas e da arte portuguesa. Aliás, está bem definida a missão, nomeadamente até da representação oficial de Portugal em determinados contextos. Portanto, está dentro do quadro
de missão, dos objetivos da Direção-Geral das Artes, e aliás foi uma decisão política assumida pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros indicar a Direção-Geral das Artes para ser interlocutora. Voltando ao plano europeu, neste passeio que estamos sempre a fazer entre estes dois níveis, Cristina, nesta matéria nós sabemos que o novo Programa Europa Criativa introduziu avanços significativos relativamente àquilo que designamos, penso que ainda é assim designado, uma designação ela própria dúbia, países terceiros. Não sei se mantém esta designação, corrige-me se estiver enganada, e gostava que nos dissesses um pouco, que partilhasses connosco o teu olhar acerca destas evoluções que o Creative Europe já incorpora e aquilo que ainda não incorpora e pelo qual devemos pugnar ainda. Após a pandemia, há uma grande vontade dos atores culturais de reatarem as relações já existentes, que são desejadas e que também são necessárias ao nível cultural e em prol da diversidade, mas também ao nível económico, portanto, com outros continentes. A liberdade artística e de expressão, no meu entendimento, está intimamente ligada a esta internacionalização planetária. O presente da Europa Criativa vem precisamente reforçar a dimensão internacional, tornando prioridade a capacitação para operar no mercado mundial, nomeadamente através do apoio às redes e às plataformas, que são chave na facilitação destes relacionamentos. E espera-se que também, mais tarde, possam haver condições efetivas melhoradas no âmbito do apoio às parcerias internacionais e dos projetos de cooperação. Vem no seguimento da nova Agenda para a Cultura 2018, mas também da nova Estratégia da União Europeia para as Relações Culturais Externas, que vem reconhecer um papel da cultura e da União Europeia neste domínio, mas também da Agenda 2030 da ONU, em que o papel da cultura ainda não é explícito, mas cujo contributo relativamente aos diversos objetivos do desenvolvimento sustentável é reconhecido e defendido por muitos. No panorama das relações culturais internacionais, vivemos igualmente uma mudança de paradigma clara. Junto dos operadores culturais e instituições há uma consciência e um assumir das desigualdades e das relações de poder que resultam da história e que continuam a ser reproduzidas culturalmente, socialmente, economicamente. A discussão foi acelerada pela pandemia, como que acordamos do sonho da globalização e das suas promessas, para a necessidade de reformular a forma como desenvolvemos as nossas ambições internacionais. E atualmente o debate centra-se em como desenvolver relações de aprendizagem e de interação mútua em condições justas e equitativas. Portanto, como desenvolver colaborações mais justas. O fosso entre o norte e o sul global é enorme e os fluxos e as mobilidades são muito desequilibrados. Portanto, a crise ambiental impacta de forma injusta aqueles que contribuíram, se calhar, menos para as suas causas. E torna também clara a interdependência dos territórios à escala planetária. Portanto, se agravarmos as questões ambientais, vamos agravar as questões sociais. E estão interligadas. As questões sociais, da diversidade cultural, de discriminação, do racismo, do género, fazem parte da agenda ambiental. O digital, referi-se também, é uma promessa, libertou-nos de uma série de obstáculos físicos e até sociais, nivelando sobre o mesmo meio algumas diferenças, mas não é uma panaceia e há também muita desigualdade no seu acesso, na capacidade de selecionar e de participar nos conteúdos. E permite também, em teoria, uma distribuição e um alcance muito vasto, mas identifica e complexifica a concorrência e também coloca questões à diversidade cultural. Portanto, independentemente do uso dos meios digitais, a circulação internacional nas artes continua fundamental e, portanto, importa introduzir práticas mais responsáveis no sentido muito amplo, acompanhadas de ações complementares e que mitiguem esses efeitos, mas que não sejam prejudiciais ao outro, não é? Aos às periferias. A União Europeia, nos seus programas de ação externa e nas suas ambições de reforço da dimensão internacional ao nível cultural, deve, portanto, considerar e apoiar, e vou nomear, listar alguns passos possíveis, agora mais em jeito de conclusão, a promoção da aprendizagem entre pares, que é fundamental, a capacitação para a internacionalização mais justa, para a digitalização entre os operadores europeus e de outros continentes, num contexto de troca e de aprendizagem mútua, a coordenação e a maximização das deslocações, as turnés, para que as mobilidades sejam mais produtivas, mas também mais enriquecedoras para os artistas e para os públicos, que possam irradiar para as comunidades e para os contextos locais e que os tenham em conta, mas que também permitam contextualizar as obras em circulação, através de atividades paralelas que permitem prolongar as estadias, ou seja, nutrir relações de longo prazo, investindo em processos mais
e logo a importância da avaliação como uma aprendizagem conjunta entre financiadores e beneficiários e, finalmente, reforçando a atuação dos intermediários, que são essenciais no âmbito internacional. As desks do Europa Criativa, os centros de informação, que devem desenvolver relacionamentos externos à União Europeia, no caso de Portugal, por exemplo, partindo dos contactos privilegiados que já existem no setor com os países de expressão da língua portuguesa e outros territórios, e fazendo ponto para outros operadores europeus. Relembro as delegações da União Europeia, que deverão poder servir também como intermediários na identificação de parceiros, nomeadamente, entre outras funções, e finalmente o papel potencial das redes e das plataformas europeias e organizações do setor como facilitadoras destes relacionamentos e da sua capacitação. Vânia, esta questão merece uma conferência inteira. Muito obrigada. Seguramente. Penso que temos de olhar para isso com otimismo. O tanto que está por fazer tem que nos mobilizar, não nos pode paralisar, enfim. Embora seja bastante evidente neste painel a quantidade de assuntos, inquietações e listas a fazer que nós estamos a tentar colocar nestes 90 minutos que já passaram a voar. Eu iria um pouco ingratamente perguntar ao Américo, muito brevemente, quase telegraficamente, se reagindo a esta enorme lista de afazeres, entre ferramentas de medição que é preciso implementar, programas de formação e capacitação, gabinetes de apoio intermediários, o que é que lhe parece, por onde é que devemos começar ou por onde é que podemos começar, como é que um organismo, porque aqui estamos no domínio dos Estados-membros, por onde é que, ou quais serão os próximos passos qual será o primeiro visto na checklist? Temos que continuar esta conversa, parece-me óbvio. A Cristina, agora nesta última intervenção, deu aqui imensas pistas que mereciam de ser discutidas, portanto temos que continuar noutro fórum, temos que dar continuidade à reflexão sobre este tema. Depois, no interior de um organismo como a DG Artes, nós temos que colocar o assunto na ordem do dia e produzir documentos, nomeadamente avisos de abertura, que já reflitam esta preocupação. Isto faz-se, obviamente, com diálogo com os artistas. Assegurarmos também os tais incentivos suplementares para que os artistas consigam enfrentar mais estes desafios e divulgar as boas práticas. A mim, assim, de repente, é o que me ocorre, já que ultrapassámos o tempo, mas fica, portanto, aqui a ideia de continuarmos esta conversa, porque, como vimos, o tema é estimulante e urgente. Obrigada. Também me parecia que seria impossível elencar aqui um grande plano de ação, mas acho que todos esses pequenos compromissos são valorizáveis e eu tomei nota disto, ainda por cima isto fica gravado, portanto agora vamos cobrar esses incentivos especializados e essa continuidade do diálogo. Eu termino o painel para não atrasar a conferência, de novo agradecendo à Direção-Geral das Artes o convite que muito me honrou e agradecendo a fabulosa cooperação dos Estúdios Vítor Corden e do Centro de Informação Europa Criativa Portugal e a todos os intervenientes neste painel, os que falaram em direto e os que colaboraram connosco em testemunhos gravados. Muito obrigada.